Salvador da Nação. Parte 4. Estou realmente feliz por terem vindo, Marquês Bodipo, Conde Correm, Conde Domingues, Conde Graneiro, Conde Randalce e Visconde Santos. Oh, não é nada demais, fico feliz em ver que o senhor está bem, meu príncipe. De fato, estávamos muito preocupados, Vossa Alteza. Depois de um brinde, Casponde e os nobres do sul sorriam de orelha a orelha, beberam a sua respectiva segurança e trocaram saudações novamente. Os nobres descreveram a situação e falaram de suas dificuldades. Casponde ouviu atentamente, porque ao fazê-lo, ele estava jogando com a vaidade do quanto eles tinham trabalhado, do quanto eles tinham desistido por causa da lealdade para com o reino sacro. O conde Correm, que falou durante muito tempo, subitamente pareceu ter notado alguma coisa e fez uma pergunta. Oia, príncipe Denka. É impressão minha, ou o senhor parece um pouco diferente agora? Ah, mas é claro. Eu creio que sabe como Jaldabaoth invadiu o norte. Isso me mudou muito por dentro. Além disso, acho que as partes que não pode ver mudaram ainda mais. Não acha que eu fiquei mais magro? Casponde apontou para a barriga. Bem, isso parece ser o caso, todos responderam alegremente. Ao mesmo tempo, havia um brilho aguçado nos olhos dos nobres. Casponde não deixou de notar isso. Ele imediatamente percebeu que estavam avaliando o Casponde do passado em comparação ao Casponde do presente. Eles haviam camuflado cuidadosamente seu julgamento, mas ele entendeu que a avaliação ainda estava em progresso. Agora ele esperava que eles pensassem que nada havia mudado, na esperança de que eles não interferissem na família real depois da guerra. Ainda assim, eu, Casponde, estou profundamente grato por vocês terem liderado suas casas aqui para salvar o reino sacro. O que o senhor está dizendo? Vossa Alteza, como nobres, é natural que tenhamos nossas forças e partimos para o bem da família real ou não, qualquer um que seja fisicamente capaz e não participe de uma batalha sobre a sobrevivência do reino sacro não pode nem mesmo ser considerado um nobre. Os nobres assentiram e emitiram sons de reconhecimento. Em outras palavras, os nobres que não vieram para cá eram inimigos políticos dos que estavam presentes. Infelizmente, Casponde não sabia quais casas nobres não estavam se dando bem. Isso provavelmente significava que ele não estava suficientemente bem informado. Embora quisesse evitar comprometer-se com promessas desfavoráveis aqui, ele precisaria dar às pessoas um tratamento preferencial ou estar disposto a enfrentar consequências terríveis. Afinal, todos odiavam o típico nobre morcego, que voava por aí tentando entrar nas boas graças de todos. Senhores, sua lealdade à família real precisa ser proclamada por toda parte. Eu sinto que precisa ser uma questão de registro histórico. Mesmo só por um momento, aquele que parecia mais feliz com isso foi o Marquês Bodipo, a pessoa mais velha presente, cujo cabelo loiro estava com várias áreas grisalhas. Agora que ele tinha poder e posição, ele provavelmente queria prestígio. Os outros provavelmente prefeririam ser recompensados. Naturalmente, era natural que esperassem certo retorno de seu investimento, agora que haviam mobilizado suas forças. O Marquês murmurou algumas palavras educadas de recusa, mais uma cortesia do que qualquer outra coisa, mesmo quando ele adotou um tom arrogante. Durante esse tempo, o Visconde Santos, que parecia bastante à vontade, aproveitou o momento certo para interromper a conversa e, hesitante, fez uma pergunta. Meu príncipe, tenho uma pergunta que gostaria de fazer ao senhor. Qual é a condição atual de Sua Majestade Sagrada? Eu ouvi que ela faleceu. Isso é um fato. Assustado com a resposta franca e direta de Casponde, o Visconde Santos fez outra pergunta. Então onde é que o corpo de Sua Majestade Sagrada se encontra? Estava em um estado horrível, então tivemos que cremá-lo. Originalmente, estávamos planejando usar a magia preservação e dar a ela um funeral de estado depois de expulsar Jaldabaoth. Casponde balançou a cabeça com uma expressão de dor no rosto, como se não pudesse suportar continuar. Ao mesmo tempo, confirmamos a morte da suma sacerdotisa, Quelar Custódio. Então foi isso. Durante esse silêncio, Casponde aproveitou o tempo para tomar uma bebida. O substituto de Calca estava bem diante de seus olhos. No entanto, a suma sacerdotisa Quelar Custódio, que estava no ápice de todos os lançadores de magia divinos, não poderia ser tão facilmente substituída. Assim, eles estavam cuidadosamente considerando a melhor forma de usar a morte de Quelar. Depois de ver que eles não reagiram mesmo depois de tomar 2 drinks de vinho, Casponde lhes deu outro pedacinho de informação. Seus restos também estavam em condições terríveis, então foram cremados. Os nobres franziram o senho. Eles sentiram algo da morte de 2 das principais indivíduas do reino sacro. Talvez eles finalmente tivessem percebido que aquela era uma batalha em que suas vidas estavam em jogo e perder significava a morte. Eles provavelmente estavam assustados com a percepção de que não seriam resgatados mesmo se fossem aprisionados.
E quanto a capitã dos paladinos, custódio dono? Quer falar com ela? Se puder esperar, eu providenciarei isso. Oia, então ela ainda está viva? Enquanto isso, Sua Majestade Sagrada e a suma sacerdotisa dono estão ambas mortas. O conde Randalce tinha uma barba magnífica. Quando ele entregou aquelas palavras em um tom de voz desdenhoso, os outros sorriram ironicamente, como se pensassem o mesmo. Caspond abriu a porta e ordenou que o paladino do lado de fora chamasse Remédios. Assim que o vinho nos copos estava prestes a secar, Remédios entrou na sala. Antes que o conde Randalce pudesse falar, ele deu uma olhada em Remédios e seus olhos se arregalaram. O quê? Você é a Capitão Remédios, líder da Ordem Paladina. A zombaria em seu tom foi substituída pelo choque. Todos os nobres do Reino Sacro sabiam como era Remédios. O conde Randalce também não foi exceção, daí sua surpresa. Ela parecia tremendamente diferente de como ele se lembrava dela. Neste momento, Remédios Custódio parecia um fantasma. Seus olhos estavam profundamente afundados e suas bochechas estavam abatidas. No entanto, uma luz ardente brilhava em suas pupilas. Você me chamou aqui, não? Acha que eu sou quem? Que atrevido. A voz do conde Randall se esmaeceu e ele olhou atentamente para Remédios. Mesmo agora, Remédios parecia muito assustadora. O fato de que ninguém sabia o que ela estava pensando ou o que faria, deixava os outros inquietos. Foi por isso que Caspond não manteve Remédios ao seu lado. Também foi por isso que ele tomou o cuidado de não deixar Remédios saber nada sobre Neia. O que você quer? Todos neste país sabiam que Remédios Custódio era a melhor paladina do país. Quando se tratava de força bruta, ela era o principal ser nesta nação. Que uso teria a autoridade em face da violência quando a mesma estava à beira da selvageria? A armadura mais sólida da aristocracia não passava de papel para ela. No passado, havia pessoas próximas a ela que seguravam suas rédeas, então antes ela estava em um estado de espírito onde ela poderia suportar ser contrariada. No entanto, era uma questão diferente agora. Todos os nobres entenderam isso, então não disseram nada. Remédios bufou ao vê-los e deu de ombros. Posso ir agora, Vossa Alteza? Parece que não havia razão para me chamar. Ah, obrigado por ter vindo. Depois que Remédios saiu, os nobres finalmente se permitiram parecerem felizes. Como ela ousa mostrar tal desrespeito à Sua Alteza? Mesmo que ela seja a capitã da Ordem Paladina, essa atitude é intolerável. Podemos permitir que alguém sem lealdade à família real permaneça como capitã. Caspond levantou a mão para reprimir os murmúrios. Estamos em guerra agora. Seus talentos ainda são úteis. Deixe-nos deixá-la à disposição para o futuro rei sagrado. Algumas pessoas ficaram aborrecidas com a atitude de Remédios. Alguns deles estavam escondendo o medo com a raiva, mas outros tinham segundas intenções. Caspond sabia disso e sorriu friamente em seu coração. Remédios tinha sido o punho de ferro do antigo rei sagrado, além de uma arma poderosa. Certamente alguém lá fora não iria querer deixar a arma para o próximo rei sagrado. Não, todos eles podem estar pensando isso até onde ele sabia. Oh, Vossa Alteza tem razão. São tempos de guerra. Ainda assim, não continuaremos lutando contra os demi-humanos para sempre. O conde tem razão. Creio que o nosso emissário já mencionou que conseguimos vir aqui porque derrotamos as forças demi-humanas. Vossa Alteza, devemos pressionar nossa vantagem e montar uma perseguição. Exatamente. Devemos destruir os demi-humanos de uma só vez, para que as realizações de Vossa Alteza alcancem mais ouvidos. Entendo. Então, como está o velho roxo? Os nobres se entreolharam e depois o Marquês Bodipo falou em seu nome. O velho parece doente, então não pôde nos agraciar hoje. O Marquês era a pessoa mais idosa aqui, então a pessoa que ele chamou de velho era um indivíduo de 80 anos que outrora foram dos 9 cores. Por ser um grande nobre do sul com o posto de Marquês, ele receberá essa cor em reconhecimento por sua lealdade à família real e suas realizações. Nem todos os 9 cores haviam conquistado sua posição por causa de sua força de luta. Muito parecido com o roxo, alguns deles ganharam o título por causa de uma grande contribuição. Por exemplo, havia uma duquesa que foi nomeada azul devido à sua fama como perita forense. Enquanto Caspond ponderava a resposta do Marquês Bodipo, ele sentiu que o outro homem não estava escondendo nada. Caspond sorriu friamente em seu coração. Ele já tinha percebido tudo, mas estava simplesmente confirmando essa reação com seus próprios olhos. Entendo. Parece que suas opiniões coincidem com as minhas. Caspond delineou seu plano de arruinar o esquema de Jaldabaoth matando os demi-humanos. No entanto, o que faremos se o Jaldabaoth aparecer? Jaldabaoth é um demônio muito poderoso. Ouvi dizer que a capitã Dono não pôde proteger Sua Majestade Sagrada. O Conde Graneiro nunca havia visto Jaldabaoth antes, motivo pelo qual ele estava fazendo uma pergunta tão inocente. Caspond respondeu em tom sombrio.
Ele é extremamente poderoso. Pedimos ao rei feiticeiro para enfrentá-lo, e sua batalha com Jaldabaoth foi realmente intensa. O rei feiticeiro, quer dizer aquele rei morto-vivo, era de se esperar que eles exclamassem de surpresa: Oia! Então não ouviu os rumores? Entendo. Então o senhor pediu ajuda do exército de outro país, meu príncipe. Mas isso é terrível. Não é um exército. Apenas o rei feiticeiro. Os nobres congelaram com um E em seus lábios. Demorou algum tempo antes que eles se mexessem novamente. O rei feiticeiro, sozinho? O primeiro e único rei, aquele que está no auge de sua nação, veio sozinho. Casponda assentiu em resposta à pergunta do conde Randalce. Como pode? Isso é impossível, não é? Não há como um rei assim existir. Ele não tinha seus exércitos à disposição. Não faz sentido algum, as pessoas reunidas murmuraram. Alguns se perguntaram se isso era algum tipo de estratagema. Porém, Caspond negou-lhes tão concisamente quanto o machado de um carrasco. Mesmo que digam isso, é a verdade. Tudo o que podemos fazer é aceitá-la. Além disso, se o rei feiticeiro trouxesse seus exércitos com ele, então eles teriam se retirado no momento em que perderam o duelo contra Jaldabaoth. Ele perdeu? Eu não entendi. Não dizem que seres de natureza morta-viva não morrem mesmo que o cérebro apodreça? Enfim, isso é uma situação péssima, não? Certamente é. Mas um dos emissários que pediram que o rei feiticeiro viesse foi a Remédios. Então creio que entregá-la para ganhar o perdão da nação dele será de suma importância, assim como outras medidas diplomáticas. Isso resolverá as coisas. Agora que mencionou, o reino feiticeiro é uma nação dentro das fronteiras do reino Restize. Nesse caso, eles não poderão cruzar as fronteiras do reino para nos alcançar. Isso significa que devemos estar em alerta se o reino for destruído. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo, e todos os nobres se agarravam às suas cabeças. Era como se estivessem pensando sobre o que fazer se o sol nascesse no oeste. Portanto, eles decidiram arquivar o assunto por enquanto. Bem, vamos deixar isso de lado por enquanto. Quais são seus planos futuros, Vossa Alteza? Eu gostaria de retomar a capital. E eu gostaria de fazer isso o mais rápido possível. Nesse caso, certamente vamos ajudá-lo. Vossa Alteza vai se tornar o herói que salvou esta nação de Jaldabaoth. O exército de demi-humanos que invadiu nossa nação foi de 100.000, eles foram reduzidos a cerca de 30.000 agora. Se reunirmos as pessoas desta cidade e os soldados que trouxemos, poderemos derrotá-los facilmente. Vossa Alteza, em breve chegará o dia em que lhe chamarão de Vossa Majestade. Caspond encarou os nobres lisonjeiros e colocou uma expressão de seu rosto que dizia que eles tinham acertado na mosca. Não vou esquecer de ser grato pela ajuda que os senhores providenciaram. O que o senhor está dizendo? Estamos apenas fazendo nosso dever ao reino sacro e à família real. Em seu coração, Caspond sorriu de uma maneira completamente diferente. Muito bem. Então, senhores, vamos nos preparar para recuperar a capital.